Fala, povo, beleza? Fazendo aqui mais um vídeo sobre essa crise maluca que está acontecendo no mundo e um pouquinho dos efeitos catastróficos que ela pode ter no ciclismo de estrada, principalmente. Bom, então, falando aqui mais uma vez do vírus chinês, que nós não podemos falar o nome, senão o YouTube destrói nosso vídeo, mas o Rigoberto Urán, que corre atualmente pela EF Educational, que é aquela Educational First. Bom, ele fez um comentário falando que se o Tour de France 2020 não acontecesse, de acordo com a opinião dele, e eu acho bem sensata a opinião dele, de que somente 3 equipes sobreviveriam no caso de não acontecer o Tour de France. Isso porque somente 3 equipes dentro do ciclismo mundial têm realmente uma economia forte, ou uma saúde financeira estável, digamos assim. Nós já conversamos bastante sobre isso aqui no canal, eu já falei algumas vezes com vocês sobre esse problema crônico que existe no ciclismo, que é a forma com que ele se organiza. Ele não se organiza em um formato de liga, ou seja, ele não se vende como um esporte como um todo, então as equipes têm que buscar patrocínios individuais. Então você já teve equipes enormes no ciclismo de estrada que simplesmente deixaram de existir porque perderam algum grande patrocinador. Geralmente as equipes têm um patrocinador principal e um segundo patrocinador. Caso um desses desista, a equipe, se ela não conseguir algum outro patrocinador para substituir este patrocinador principal que ela perdeu, ela acaba deixando de existir. Um caso famoso que aconteceu aí na história recente foi o da Tinkoff, que quando o Oleg Tinkov, o banqueiro russo lá, resolveu desistir do ciclismo justamente por essa dificuldade do ciclismo de se modernizar do ponto de vista de modelo de negócios, ele resolveu desistir depois de tanto insistir com a UCI e os europeus lá, com aquela cabeça quadrada que eles têm de não modernizar o esporte. Ele acabou desistindo. Tivemos também na época a HTC Columbia, que era a equipe do Cavendish na época, que foi uma das equipes mais vitoriosas da história do ciclismo, e ela também deixou de existir mesmo sendo uma equipe tão vitoriosa, porque a Columbia primeiro desistiu de patrocinar e depois a HTC também desistiu, e aí a equipe acabou se encerrando. Então, essa opinião do Urán faz muito sentido, porque o Tour de France ele é o maior evento do ciclismo. Então, para as equipes, para as empresas que patrocinam o ciclismo, aparecer no Tour de France é extremamente importante, porque tem uma visibilidade muito grande, é realmente uma competição que justifica muitas vezes uma empresa patrocinar uma equipe por conta dessa competição. Que nem uma vez a gente fez uma live com o Avancini, e o Avancini explicando que o Cape Epic muitas vezes renova o contrato deles, porque o Cape Epic tem muita exposição e aparecer bem naquela prova justifica às vezes ali um contrato de 1 ano, 2 anos. Então isso acontece também no ciclismo de estrada, até mais do que no mountain bike. Então você ter uma competição como o Tour de France acontecendo é extremamente importante. Caso ela não aconteça, você acaba perdendo esse argumento de venda para os patrocinadores. O Tour de France foi adiado para dia 29 de agosto, vai ser de dia 29 de agosto a dia 30 de setembro. Então, de acordo com os especialistas médicos, até lá você vai conseguir acontecer a prova. Mas a própria Ineos já falou que se não tiver com segurança, ela pode tirar a equipe do Tour de France, enfim. Tá complexo. E a outra questão negativa nisso também é que, dentro de uma situação de crise, geralmente o investimento em marketing é o primeiro a ser cortado, principalmente num investimento em marketing dessa forma, porque o investimento em marketing no ciclismo não é, por exemplo, vamos supor, sei lá, alguma empresa que patrocina aí o ciclismo e ela precisa estimular vendas, etc. O principal investimento de marketing que ela vai fazer vai ser às vezes no consumidor final, vai ser no público final, e não numa equipe de ciclismo que vai fazer uma exposição de marca indireta e aquilo talvez estimule uma venda, uma coisa de reforço de marca, etc.
às vezes ele vai dedicar o esforço de marketing dele para coisas mais efetivas. Então, possivelmente o patrocínio e equipes esportivas e tal, isso fique um pouco mais para depois. Então, as equipes já estão fazendo negociação de salários, estão cortando 40%, 50% dos salários dos ciclistas e dos staffs. Então, essa crise econômica aí está atingindo o ciclismo profissional de uma forma bastante forte. Infelizmente, essa é a situação. O ciclismo tem essa fragilidade. Se ele fosse, como eu já falei, como uma liga, como é a NBA, a NFL, a NHL nos Estados Unidos, enfim, que se você tem patrocinadores da liga como um todo, então você tem contratos muito maiores, você tem um número de patrocinadores muito maiores e você tem como se fosse uma renda básica dos participantes dessa liga dividido entre as equipes, mas isso não acontece no ciclismo. Uma das principais questões é justamente por conta da organização do Tour de France, que é a ASO, que eles querem os direitos de imagem todos para eles, e eles não dividem isso com as equipes, enfim. Tem toda uma conjuntura muito errada, e essa conjuntura muito errada num cenário de crise que nem esse que está acontecendo agora, vira uma confusão e você acaba tendo um risco sério aí. Porque se você tiver, sei lá, nesse caso aqui ele está falando de 85% das equipes falirem, simplesmente acaba o esporte, né? Nesse formato, não que vai acabar o ciclismo de estrada, mas nesse formato, World Tour, que você tem as 18 equipes e tal, nesse formato acaba acabando, porque você vai ter, tocando um alarme aqui, mas enfim, você acaba tendo você não vai ter ninguém para competir, né? Você vai ter todas as equipes falidas, você vai ter que ter novas equipes entrando, novos patrocinadores, novos contratos, etc. E nessa situação de crise é realmente bastante difícil disso acontecer. Então, vamos torcer para que o Tour de France aconteça no final do ano e as grandes voltas também, que foram todas reagendadas. O Tour de France vai ser o primeiro, depois o Giro de Itália, depois a Volta da Espanha lá em novembro. Vamos torcer para que isso funcione. E, enfim. E só falando aqui algumas curiosidades para deixar isso aqui um pouquinho mais leve. Tivemos algumas coisas interessantes sendo feitas aí. Uma ex-ciclista profissional chamada Molly Weaver, obrigado por desligar o alarme, ela rodou 130 km no quintal da casa dela num percurso de 100 metros. Ela deu 1.300 voltas no jardim da casa dela para arrecadar recursos para uma entidade aqui da Women's Aid Federation of England. Então, ela fez 12 horas pedalando aí no jardim da casa dela, num percurso de 100 metros, para arrecadar dinheiro para essa instituição. E tivemos um outro ciclista que fez um pedal de 37 horas no Zwift. Ele pedalou 1.000 quilômetros, subiu 8.150 metros virtuais e queimou 16.300 calorias. O nome do ciclista é Willie Smith e ele fez isso também para arrecadar dinheiro para instituições de caridade. Então, parabéns aí para essa galera que tá fazendo essas coisas bastante extremas aí. Eu acho que isso mostra muito mais uma força psicológica do que uma força física dessa galera. Então, parabéns aí para vocês e vamos torcer para que o ciclismo sobreviva a este caos, beleza? Isso aí, galera. Abraço para vocês, se inscreve no canal, like no vídeo, deixe aqui seus comentários sobre essa situação como um todo, o que vocês acham disso tudo. E é isso. Amanhã a gente fala mais uma coisa. Valeu!